Gente, boa noite, igreja. Paz esteja convosco, amém? A única coisa que faltou no desenho dela foi a casinha da nossa cachorrinha, porque ela não é muito fã da Meg, gente. Mas já está tudo resolvido. Queridos, que alegria estar aqui. E eu acredito que o homem com fome é problema. Então eu sei que a gente vai ser breve, mas glória a Deus por você priorizar a palavra de Deus. Nós estamos diante do maior projeto de Deus na terra, que é a família. E poder compartilhar com uma parte do corpo de Cristo sobre casamento, sobre família, é algo que me enche de esperança. Então, antes de mais nada, eu queria que você, claro, eu sei que você já fez isso, mas você fizesse um elogio para o seu cônjuge aí, cara, dá uma moral para ele, dá uma moral para ela. Isso, eu tenho certeza que você já fez isso, mas agora faça em público. Aleluia! Gente, deixa eu falar algo para vocês, eu vou ser bem breve mesmo, já são 20h40. Vida a dois, uma missão possível. Vida a dois, uma missão possível. Eu quero aproveitar e agradecer a Deus, pastor Anderson, Cacá, para os íntimos, pastora e toda a sua liderança, pela oportunidade de estarmos aqui. E é uma alegria, irmãos, a gente pode ter tudo, comida boa, lugar bom, mas a palavra tem que fazer presença, amém ou não amém? Quem concorda? Então vamos lá, é um desafio viver a dois, e eu acredito que nós estamos aqui com inúmeros casais que poderia estar no meu lugar e compartilhar conosco suas experiências, falar conosco sobre o seu dia a dia, mas por alguma razão divina, cabe a mim estar aqui ministrando na sua vida. E de acordo com as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar inúmeros modelos de casais, mas eu separei alguns para poder meditar com você. E como eu sou alguém que eu não tenho problema em falar a verdade, então, por favor, minha esposa, água para mim, por favor, isso, deixa um copinho d'água no jeito aí para mim. Irmãos, escuta só, eu separei alguns princípios, eu tenho 16 anos de casado, e para a alegria da pastora, nós construímos uma família baseada em princípios cristãos. E eu preciso te lembrar algumas coisas, os amantes de Bíblia se preparam. Para nós que somos casados, quem já é casado, literalmente casado aqui? Uau, olha a sua alegria, contagia quem está noivo e namorando aqui. Se liga, Provérbios capítulo 18, versículo 22 diz assim: quem encontrou uma esposa alcançou o favor de Deus. Então, para nós homens que talvez não fomos beneficiados de uma estética muito interessante, Deus prestou um favorzão para nós. Diga graças a Deus. Isso é Bíblia, gente. Deus nos agraciou com uma esposa. E eu quero falar com você, sobre alguns princípios que têm sido para nós pilares nesses 16 anos, e não são todos, existem muito mais. O pastor já falou sobre a comunicação, e eu nem coloquei comunicação no meu sermão, mas eu separei alguns, e alguns casais em especial, para retratar cada um deles. E o primeiro princípio para uma vida a dois sadia, é a unidade. Você pode repetir comigo assim? Unidade. Nós vamos ver o nosso Cristo em Mateus capítulo 12 falar sobre o poder da unidade. Certa vez, alguns que não eram discípulos certa vez Jesus estava expulsando um demônio e atribuíram ele a Belzebu. Jesus, olhando para aquela galera, respondeu para eles assim: como que pode Satanás expulsar a Satanás? Uma casa dividida, um reino dividido não subsistirá. Então a unidade, para mim, é algo de extrema importância na vida a dois. Até porque qualquer área da nossa vida, seja empresarial, seja ministerial, seja familiar, se não houver essa unidade, a chance de dar certo é zero. Eu admiro tanto que a Bíblia deixa clara sobre a questão da unidade. Nós vamos ver em Gênesis, o nosso próprio Deus, não só
dando um elogio quanto valorizando a unidade. Quando nasceu a intenção no coração daqueles homens de construir a Torre de Babel, Deus, vendo dos céus, ele declarou: eis que o povo é um, e não há nenhum impedimento naquilo que eles querem realizar, ou seja, falando sobre a unidade. Então, casais que aqui estão, não deixe com que a unidade seja comprometida. Se um está indo para a direita, o outro está indo para a esquerda, a chance da casa dar certo vai ser difícil. Converse sobre tudo, alinhem sobre tudo, estejam afinadinhos e com toda modéstia, irmãos, não posso deixar isso passar despercebido. Estejam tão afinadinhos ao ponto de você sentir um toque em suas costas e discernir o que o seu cônjuge está dizendo. Isso é o poder da unidade. Quantos casais aqui se conhecem no olhar? São muito poucos, só de olhar. Você está em algum determinado lugar, aconteceu alguma coisa, ela já olhou para você, você já olhou para ela, você já sabe que é a hora de ir embora, ou você está ali rachando, dando risada, contando uma piada sem graça, ela já te olhou, você já para. É bom demais ter essa unidade afinada, até porque uma casa dividida, um reino dividido não subsiste. E eu separei um casal para falar sobre isso, mas antes, o texto central do meu sermão está em Gênesis. Deixa eu ver aqui. Isso, vamos lá. Zele pela unidade, irmão. Gênesis 2:24 diz assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Agora eu quero pegar um casal exemplo sobre a questão da unidade. Eu poderia falar de inúmeros casais que a unidade estava afinadinha. Poderíamos falar de Priscila e Áquila, que prestaram suas vidas ao Senhor, expondo a sua cabeça por causa do Evangelho, favorecendo o nosso irmão Paulo. Eu poderia falar de Abraão e Sara, que por alguns momentos também ficou ali um pouco desgastada a comunicação, ou então um não acreditando no projeto do outro, mas a gente conhece o final da história. Mas eu separei um casal aqui, que ao contrário da unidade, a falta dessa unidade gerou um problema muito sério. 2 Samuel, capítulo 6, retrata a história de Davi e Mical. Acompanhem comigo essa leitura, por favor. Diz assim, versículo 6 em diante. Quando chegaram, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12, e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e de alegria e trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, sua esposa, observava da janela. E ao ver o rei dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram a tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocausto, sacrifício de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas para cada homem e cada mulher israelita. Todo o povo partiu para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua família. Repita comigo assim: Davi saiu do culto para abençoar a sua casa. Acabou o culto, a intenção de Davi era ir para a sua casa e abençoá-la. Voltando Davi para a sua casa, a fim de abençoá-la, Mical, sua esposa, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou essa noite, tirando o manto na frente das escravas e dos seus servos, como um homem vulgar. Eu estou fazendo a leitura bonitinho, mas eu queria contracenar, talvez, como que ela estava falando e o tamanho do bico que ela estava, enquanto ela estava falando. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que escolheu
eu em lugar do seu pai e de qualquer outro da sua família, quando designou o soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel e perante o Senhor. E me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Eu sei que a leitura foi um pouco extensa, mas deixa eu falar um pouco sobre esse casal e o que a falta de unidade gerou para essa família. Queridos, aqui nós encontramos uma sucessão de acontecimentos que não deve se repetir na nossa vida. Primeiro, nós vamos ver um casal com uma diferença religiosa. Davi era alguém apaixonado pela presença de Deus, Mical era a patricinha do reino e não queria saber de Deus. Quando Davi decidiu buscar a arca, um acontecimento sensacional, o mínimo que aquela esposa poderia ter feito ou tentar fazer era ter ido junto. Era uma festa, era uma ocasião muito especial e ela decide então não ir. Nós vamos ver aqui o problema que a diferença religiosa causa em um relacionamento. Um jugo desigual, isso é perigoso. Nós vamos ver também nesse casal a ausência de um dos cônjuges em especial, em uma festa especial. Eu tenho um lema com a minha esposa, que aonde ela não entra, eu não posso entrar também. Se eu vou em um determinado lugar aonde ela não pode ir, seja por qual razão for, então eu escolho não ir, porque aonde não entra um, não entra os dois. Isso aqui é algo meu que eu quero compartilhar com vocês, pensando na questão da unidade. Não estou dizendo que é uma lei. Quem está comigo aqui? Mical deveria ter ido no culto com Davi. Ela deveria estar presente numa ocasião tão especial que era trazer a arca da aliança, mas pela questão religiosa ela não vai, e por não ir, nós vamos ver que o que era para se tornar uma bênção, virou uma discussão. Davi estava dançando, e nós sabemos que talvez a dança de Davi era algo muito louco, ao ponto da sua estola sacerdotal, pesada de linho, expor o seu corpo físico. Então devia ser uma dança muito cabulosa. Eu já pesquisei, tentei discernir, mas não consegui entender. Mas talvez era um break, talvez era, sei lá, mas ele estava dançando. E uma coisa é certa, o seu corpo ficou exposto. E Mical estava na janela. Quando Davi, a Bíblia diz que ele estava indo para a sua casa com a intenção de abençoar a sua casa. Lá, sabe aquele culto que acabou, você saiu cheio de Deus, você falou, meu, Jesus falou comigo, que presença, aí você vai para casa a fim de abençoar a sua casa, mas quando abre a porta, Jesus de Nazaré. Ao entrar na casa, Mical estava ali com 5 pedras nas mãos para receber Davi. E quando ele pensou em abençoar a casa dele, ela começou o discurso, muito bonito, rei, muito bonito, dançando com as irmãzinhas no culto, deixando a sua parte íntimas, ou até mesmo o seu corpo aparecer. O cara estava indo para casa a fim do quê, gente? Abençoar a casa dele. E o que era para se tornar uma bênção, começou uma DR. Não tem problema nenhum ter DR, pastor Anderson. Nós temos uma lei na nossa casa. Eu cresci num lar muito desestruturado, meus pais não são cristãos ainda, e infelizmente eu cresci diante de uma casa toda desestruturada, briga, facada, revólver, essas coisas todas. Quando eu conheço a Cristo e eu me relaciono, quando eu caso, a gente faz um pacto. Nós podemos não se entender em qualquer assunto, mas gritar e brigar dentro da nossa casa nunca será uma opção. E são assim 16 anos, e eu te falo diante do Espírito Santo de Deus, que são 16 anos sem uma briga sequer. Não sei o quanto você acredita, desculpe a franqueza, mas o Senhor é testemunha do pacto que nós fizemos. Quando ele chega na casa dele a fim de abençoar a casa, a esposa dele está com um bico desse tamanho e descarrega no peito dele, que ele estava dançando, se aparecendo, e pior, tinha mulher olhando. Aí, irmãos, ele responde. Lendo a Bíblia, a gente não vai conseguir talvez entender o teor do acontecimento, mas ele responde, dancei e dançarei quantas vezes for. E pior, não só dancei, porque agora eu sou rei e Deus me colocou no lugar do seu pai. Então casais que aqui estão, vocês querem ter uma DR? Podem ter, mas uma coisa, não coloca a família do outro no meio. Quem está comigo aqui? Só foi ali falar, ó, primeiro que eu sou rei no lugar do seu pai.
E segundo, eu danço e dançarei quantas vezes for. E quanto essas meninas, quanto essas mulheres que você está falando ainda vão me honrar. Homens que aqui estão, quer viver bastante, não fale de uma mulher para outra, pelo amor, principalmente para a tua. O cara falou assim, ó, eu vou dançar e dançarei quantas vezes for. E a gente sabe o desfecho da história. Mical ficou estéril e os dois se separaram. Então, a falta de unidade, seja num evento, seja num acontecimento, pode levar a um fim muito trágico. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu gosto de participar à igreja. Quem você acha aqui, vamos lá, um quiz. Quem você acha que estava errado aqui, Davi ou Mical? Os dois, boa resposta, mas vamos ser um pouco mais sinceros. Quem você acha que estava errado aqui, Davi ou Mical, nesse acontecimento? Mical, tá, quem acha que é Davi? Gente... Irmãos, Murilo, querido, quem era o crente da história? Ah, fala para quem está com você, o seu cônjuge, que fala assim, alguém tem que ser equilibrado nessa casa, ué. O cara era o crente da história, ele que tinha que dar uma segurada, ele já voltou cheio de Deus para abençoar a casa. Então, antes de eu avançar, não perca a unidade. Se vai numa festa, vai os dois. Se vai num evento, vai os dois. Se não entra um, não entra o outro. Levem isso a sério. Outros pilares e outro princípio que eu levo no meu casamento, à luz da Bíblia, é a cumplicidade. O que é a cumplicidade? Cumplicidade significa ser cúmplice, aquele que ajuda ou auxilia em alguma coisa. Para mim, o melhor exemplo de cumplicidade que eu encontro na Bíblia foi José e Maria. Nós vamos ver que quando Deus achou graça naquela mulher, concebeu a ela ficar grávida do Espírito Santo, a gerar o nosso Salvador, José estava prometido a Maria. E um determinado dia ele vê que alguma coisa no corpo dela está mudando, e eles não eram casados ainda. Eles estavam prometidos em casamento. Quando José vê que ela está começando a ficar diferente, e ele percebe que ela está grávida, ele pensa consigo, eu vou embora dessa casa, eu não vou expor a ela a vergonha, porque nós sabemos que naquela época uma mulher que fosse pega em adultério seria apedrejada. Então ele decide, porque ele era um homem íntegro, um homem reto, ele decide chamar a responsabilidade para si e pensa em ir embora de casa. Só que o nosso Deus não é Deus de confusão, amém ou não amém? E quando José pensou em sair da sua casa, o mesmo anjo que visitou Maria, visitou José, dizendo, José, não tema receber Maria, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. E ele falou, agora sim. No outro dia pela manhã, por eles não terem casado e ela está grávida, ele decide então fugir da cidade. Ele se torna então cúmplice da sua esposa. Mas o que mais me chama a atenção é que a Bíblia diz que ele não quis expor ela. Casais, não exponha o seu cônjuge. Rapaz, como é que você está? Você está bem? Comeu hoje? Rapaz, tentei comer, mas não deu não. A mulher foi fazer uma comida lá, o sal caiu demais, ó, não tem o dom, ó, está zoado. Não faça isso, não exponha o seu parceiro, não exponha a sua parceira. Chame a responsabilidade para si. Tem alguém comigo aqui, gente? Você já até esqueceu da fome, sim ou sim? Só um, obrigado. Hein? Vamos lá. Cuidado para não deixar faltar a cumplicidade. Deus se encarregou de gerar a unidade, deixando claro para José que o que Maria estava sendo gerada era do Espírito Santo. Deus não é Deus de confusão. E depois de José se tornar cúmplice de Maria, ele então participa do negócio. Nós precisamos ser cúmplices um dos outros. E o que me chama a atenção no âmbito da cumplicidade, uma gestação dura 9 meses, e a Bíblia vai dizer que durante todo esse período, mesmo estando em uma terra estrangeira, os dois estavam sozinhos, gente. Os pais já não estavam mais supervisionando. A Bíblia vai dizer que José não tocou nela. A cumplicidade vai além de guardar um segredo. A cumplicidade vai além de simplesmente compartilhar ideias. A cumplicidade tem a ver com saber a hora certa de poder tocar o outro. 9 meses com a mulher sozinha numa terra estranha, ela já estava grávida. É claro que nós sabemos que o nosso Deus, como eu disse aqui, não é um Deus de confusão. Mas a índole de José me enche de esperança, que tenhamos homens assim, de respeitar o momento dela, e só depois de 9 meses a gente conhece o resto da história. Então, antes de eu avançar, pilares para um casamento sadio: primeiro, unidade; segundo,
cumplicidade. Seja cúmplice do seu cônjuge. E o terceiro eu deixo para o zelo. Diga zelo. Quantos casais com o passar do tempo deixam de cuidar um do outro? Gente, o nosso irmão fez um elogio, está todo muito, muito bonito hoje, que legal, que bênção. Mas por falta do zelo, quantos deixam de se cuidar? E pior, ao deixar de se cuidar, começam a perder a atração de um para o outro. O tempo vai passando, nós achamos que já não importa mais, afinal eu já casei, não preciso mais me arrumar. Eu sei que as mulheres são mais tendenciosas a se cuidar. Agora, e nós homens, gente? Irmãos, eu sou pastor, eu vejo um monte de irmã, só Barbie, e os caras tudo uns monstrinhos. E não precisa muito, é o básico. Cutuca ele, cutuca ela, fala assim, é o básico. Olha, vocês estão muito, pastor, por isso que é bom vir de fora, né? É o básico. Não deixam de ter zelo um pelo outro. Investe, gaste, dentro do limite da realidade de cada um, mas não se permitem perder a atração, porque pior do que cuidar é quando um cuida e o outro não se cuida. Nós lemos aqui, nós somos uma só carne. Eu tenho um lema, eu já fui mais vaidoso, hoje nem tanto. Eu falo para minha esposa, nem tão bonito para chamar tanta atenção, e nem tão feio também para você passar vergonha, pelo menos o básico, cabelo, barba, uma roupinha. Irmão, e não precisa gastar muito não, basta ter criatividade. Basta ter criatividade. Quer ver? Quem perguntou, não precisa responder. Quem perguntou um para o outro, e aí, como é que você acha que eu estou? Você acha que está legal? Mas tem que estar pronto para ouvir a resposta, amém? Não, você não dá não. Você vai sair assim mesmo? Ah, não vou também mais não. Aí pronto, Davi e Mical. E sobre ser uma só carne, antes de eu avançar, deixa eu te dar um exemplo. Sobre ser uma só carne. Nós vamos ver que quando Jó foi acometido por tudo que foi acometido, a sua esposa, que estava do seu lado, ela olha para ele e dá a seguinte sentença: marido, perdemos nossos filhos, perdemos nossos bens, já não temos mais nada, por que você não faz um favor para mim? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Os bons de Bíblia aqui vão entender, no Velho Testamento, blasfemar contra Deus era passível de punição instantânea. Deus permitiu com que Satanás tocasse a Jó, mas por que Satanás matou os filhos dele, tocou em toda a renda dele, mas na esposa dele não tocou? E por que quando ela blasfemou, Deus não a fulminou? Porque Deus tinha dado uma ordem, você vai tocar em tudo nele, menos na vida dele. E quando nós se tornamos uma só carne, nada que não acontece comigo pode acontecer com ela. Tem alguém comigo aqui? Quarto, pergunta para quem está do seu lado se você está pronto. Pergunta para ela aí, pergunta para ele, você está pronto? Eu vou entender que talvez essa fisionomia é fome. Você não está bravo comigo, nem com o Cacá que me trouxe. É fome, eu sei que é fome. Homem com fome é um problema, irmão. Mulher ainda disfarça, mas então eu sei que você não está bravo comigo, isso aí é fome. Mas pergunta para ele, você está pronto? Primeiro, unidade. Segundo, cumplicidade. Terceiro, zelo. E por fim, eu perguntei para a pastora, todo mundo é casado ou tem namorado e noiva? Ela falou, ainda tem alguns namorados e noiva, então você ainda está descalço. Vai chegar, crê somente, mas já vai aprendendo. Quarto princípio para uma vida a dois possível: intimidade. Diga intimidade. Eu estou falando bonitinho, quer que eu falo rasgado? Sexo. Tem criança aqui não, né, pastor? Não, tem não? Ah, aleluia. Intimidade. Vem comigo nessa leitura aqui, ó. Os amantes de Bíblia. 1 Coríntios. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7. Coríntios, eu nem preciso falar da igreja, né, irmão? A bagunça que era. Olha o que diz. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 em diante, diz assim: quanto aos assuntos sobre quais vocês escreveram, então perceba que partiu dos coríntios a dúvida. Os assuntos de intimidade partiram deles, Paulo está respondendo a eles. Quanto aos assuntos sobre quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher,
Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a sua mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Aleluia! Da mesma forma, o marido também não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Ah, com essa vontade aí, irmão. Te dei a chance agora de brilhar. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois se unam de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gente, um dos maiores problemas dos casais, por falta da intimidade, é dar vazão à imoralidade. Queridos, desde cedo, Deus quis prevenir o homem da imoralidade, porque a imoralidade estraga demais. Nos 10 mandamentos nós vamos ver 2 a respeito de imoralidade. Primeiro, não adulterarás. Segundo, não cobiçarás a mulher do próximo. Dos 10 mandamentos, 2 são sobre imoralidade. Gente, eu sou casado há 16 anos. E se tem algo que eu e você, quanto casal, precisamos desfrutar do ápice do casamento, é a nossa intimidade, gente. A Bíblia diz que Deus viu que era bom. Muitas vezes antes de casarmos, nós tivemos uma vida promíscua. Alguns de nós talvez procurava prazeres em lugares, em pessoas, e pagávamos um alto preço por isso. Mas agora que nós temos a bênção de Deus, estamos debaixo da lei dos homens e da lei de Deus, estamos respaldados pela Bíblia para poder curtir o ápice do casamento, que é a intimidade. Alguns se dão o luxo de não usufruírem. Precisamos curtir o ápice, o melhor do casamento, que é a intimidade e que é o sexo. Pergunte, por quê, pastor? Primeiro, é um dever. Versículo 3. É um dever, irmãos. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa, e a mulher deve cumprir da mesma forma com o seu marido. Gente, é um dever, é uma obrigação, mas não uma obrigação no sentido de que, tá bom, vamos lá. Não. É um dever bíblico. Eu sei que nós estamos aqui diante de alguns homens que talvez tenham dificuldade com essa área. Olha aqui para mim. O homem ele não conversa, o homem ele não se abre, o homem não fala. Mas se você, porventura, é alguém que está impossibilitado, ou seja lá o que estiver acontecendo, preocupação, e eu vou fazer 40 anos esse ano, irmão, eu sei que não parece, muito obrigado. Então a gente precisa se cuidar. A nossa válvula de escape, irmão, o homem tem 2 problemas só. Olhe para mim. O homem tem 2 problemas só 2 problemas. Não é dinheiro, não é o carro que anda, só 2 problemas. Um está entre nós, diga, vixe. Qual que é, pastor? A fome. Um homem com fome é problema. E outra coisa, a ausência de sexo. É um dever, mas não um dever de obrigação, mas sim de comunhão, de pertencimento de um ao outro. Porque, segundo, um pertence ao outro. O corpo dela é meu e o meu corpo é dela. Irmãos, lembra de uma novela? Só para quebrar um pouco o gelo aqui. O nome da novela era Gabriela. Cadê os mais? Ninguém assiste Globo, né? Glória a Deus. Mas talvez você já viu algum meme disso. Lá tinha uma mulher conhecida como Sinhazinha. É claro, irmão, que eu estou dando um exemplo. Não estou dizendo que é daquela maneira. Mas eu acho interessante a forma de pertencimento, que numa mesa de jantar, o marido está jantando e fala para ela assim, ei, por favor, você poderia deixar a mesa, tomar um banho e se arrumar? Ela, meu marido, eu estou um pouco indisposta, não dá, eu estou com dor de dente. Aí ele fala assim, dor de dente, você vai no dentista e resolve. Mulher minha não tem esses negócios não, é um exemplo, pelo amor de Jesus Cristo, de pertencimento. Eu morro de medo de ensinar algumas coisas. Senão acaba uma reunião como essa e fala assim, tá vendo, o pastor falou, vai se arrumar porque hoje eu vou lhe usar. Não é nessa brutalidade. Quem está comigo aqui, gente? Primeiro, é um dever. Segundo,
Um pertence ao outro, gente. Pertencemos. Você tem que curtir um ao outro na intimidade do ápice do casamento, que é o sexo. E terceiro, estou terminando. O sexo no casamento é uma arma poderosa contra as tentações do inimigo, principalmente nessa área. Versículo 5: não se recusem um ao outro. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e unidade, exceto durante mútuo consentimento, para se dedicarem e apenas por um tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não vos tente, por não terem domínio próprio. Queridos, pode, pastor, também demais não, né? Sim, pode parar por um tempo. Uma vez, pastor Cacá, eu buscando em Deus sobre um assunto que quase não é falado entre nós, sobre o período fértil da mulher e sobre a menstruação, e eu falei, Senhor, algumas mulheres duram 7 dias, e eu falei, Jesus, uma semana é muito tempo, sangrando, ficando doida, surtando, chorando, querendo bater na gente, tudo bem, mas 7 dias é muito tempo, por que 7 dias? Eu orei pedindo a Deus por isso. O Senhor falou para mim assim, filho, nesse período, vocês não podem, vocês não estão tendo relações, e durante 7 dias você vai desejá-la novamente. Falei, Senhor, agora entendi, não é só sobre a loucura hormonal, não, é para que você possa esperar para novamente desejá-la. Falei, agora está resolvido. Queridos, pode sim por um tempo deixar de lado? Pode, mas ainda assim tem que ser consentimento mútuo. Se a minha esposa chegar e falar assim, amor, eu vou jejuar. Tá, quantos dias? 3. 3 é muito tempo, não vou esperar tudo isso não. Então tá bom, não vou jejuar agora não. Olha que sério, tem que haver um consentimento mútuo, porque senão também nem o jejum Deus vai receber. Olha como isso é sério. Não, pastor, estou jejuando 1 mês. Pelo amor de Deus, não faça isso, irmão. Porque é muito sério. Por quê? Para que Satanás não vos tente. Então, se fosse abster, que seja por um pouco tempo, mas ainda só, que seja por oração. Bem, vamos. Não, deixa eu maratonar na Netflix aqui, amanhã a gente vê esse negócio. Não vai orar? Pode vir para o quarto. Que negócio é esse? Queridos, eu conheço casais e eu já atendi pessoas assim, e eu sei que não é o caso da comunidade Amor e Graça, que tem que agendar a intimidade. Irmão, olha aqui para mim, quer ser feliz? Casados, solteiros, namorados e noivos, calma aí, vai chegar a sua vez. Quer ser feliz? Desfrute do melhor do casamento, que é a intimidade. Eu encerro o meu sermão declarando para vocês o que está escrito em Eclesiastes, livro do nosso querido sábio Salomão. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, diz assim: esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo, ou seja, se arrume sempre. 9, desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus deu a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Desfrute. Quer um segredo de alguém que já te ama em Cristo Jesus? Desfrute. Nós só temos uma vida e ela passa rápido. Eu queria orar por vocês, com muito temor, tremor e com todo respeito, autoridade, eu deixo essa palavra para vocês. Talvez alguns possam esquecer muito rápido, mas se você lembrar pelo menos de um tópico, já vai mudar a sua vida a 2. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria chamar minha esposa aqui. Vem cá, pastora Priscila. Dá a mão para o seu corpinho aí, irmãos. Isso. Posso fazer essa oração, Cacá? Eu queria fazer essa oração para você, depois eu chamo o seu pastor para ele fazer uma outra oração por nós também. Mas eu aprendi ao longo desses 16 anos, gente, que ninguém dá o que não tem. São os melhores 16 anos da minha vida. Se alguém me perguntar, Daniel, defina para mim prosperidade. Alguns entendem por prosperidade ter uma boa casa, um bom carro ou dinheiro na conta. Olha para mim aqui. A melhor definição de prosperidade que eu encontrei, e eu sou um homem próspero, é essa: ter
uma esposa na mesma fé que eu, um filho que serve o mesmo Deus que eu, e a minha casa servir ao Senhor. Nada me impede de servir a Deus. Eu sou um homem muito próspero. Eu sirvo a Deus tranquilamente e sem peso nenhum. Então que vocês possam ser um no Senhor, uma só carne, um só amor, um só batismo, uma só intenção, um só pensamento. E quando vocês entenderem, com todo respeito eu digo isso, o fino da unidade, ninguém vai poder atrapalhar vocês. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor, na tua presença estamos e o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que julga todas as coisas e nos conhece nos íntimos. O Senhor sabe quem somos quando ninguém está vendo. Deus, eu permito a minha esposa me conhecer até onde eu quero, e ela me permite conhecê-la até onde ela permite. Mas existe um que conhece nós dois no íntimo, que é o Senhor, como o Senhor também conhece cada homem e cada mulher aqui. Por um propósito divino, o Senhor os uniu. E eu creio que o que Deus uniu não separa o homem. Eu quero declarar sobre esses casais unidade, cumplicidade, zelo, intimidade, Senhor, que eles possam ser uns. Se porventura, ó Deus, tem algo roubando deles esses tópicos, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa fazê-los entender e que eles possam evoluir e que os dias deles sejam dias de paz. A Tua palavra me ensina, Senhor, que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. E eu sei que o nosso casamento é uma bênção, não pode gerar dor. Que o Senhor converta o coração do marido à esposa, da esposa ao marido, converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e que cada um aqui possa tentar, ao mínimo, colocar em prática 5% desse sermão, ou então pelo menos um tópico, pelo menos tentar, e eu creio que o resultado e a mudança virá. Nós declaramos sobre essa parte do corpo de Cristo, sobre esta igreja, sobre essas famílias, toda sorte de bênçãos materiais, físicas e espirituais, na autoridade do nome de Jesus que eu oro, eu peço e desde já eu te agradeço. E se tem alguém que concorda comigo, diga amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor nesse lugar. Cacá, por favor. Deus abençoe.